Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste, estavas nu e vesti, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É sobre bodes e ovelhas que eu quero falar hoje. Esses dias nós falamos aqui sobre a apostasia. E quando estudamos sobre o perigo da apostasia, a apostasia não acontece fora da igreja, a apostasia acontece dentro da igreja. E quando o Senhor fala sobre bodes e ovelhas, Ele está falando sobre o seu aprisco, a sua igreja. E eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Eu fiquei surpreso com o que eu aprendi sobre a diferença entre bodes e ovelhas, além daquilo que eu já conhecia. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, bodes, cabras e cabritos são conhecidos como caprinos. Bodes, cabras e cabritos são caprinos. Ovelhas, carneiros e cordeiros são ovinos. Os caprinos são esses que o Senhor vai colocar à sua esquerda. Os ovinos são esses que o Senhor colocará à sua direita. Apesar de geneticamente serem primos, segundo a biologia, mas eles são muito diferentes entre si. E alguns vídeos nós temos na internet falando sobre ovelhas rebeldes, ovelhas que cabeceiam o seu pastor. A gente dá até risada, mas na vida prática da igreja a coisa não é diferente. É exatamente aquilo ali. Porque dentro do aprisco do Senhor Jesus nós temos ovelhas e bodes. Agora você vai dar uma olhada para quem está do seu lado. Dá uma olhada, olha para quem está do seu lado. Se sair uma ovelha, não pode. Se você tem dúvida, dá uma cafungada, se é um cheiro. Vê se tem cheiro de ovelha ou se tem cheiro de bode. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque dentro da igreja nós temos ovelhas e temos bodes. Toda igreja tem, pastor? Toda igreja tem. Toda igreja do Senhor
tem ovelhas e tem bodes. Bom, assim como as ovelhas e os bodes fazem parte do aprisco do Senhor, também na seara do Senhor nós temos o que? Temos trigo e temos o joio. O joio, ele cresce junto com o trigo. Nós temos o discernimento para ver assim, olhando do alto, quem é trigo e quem é joio? Não tem. Nós temos discernimento, se olhar todo o conjunto de ovelhas e bodes assim do alto, a gente consegue discernir? Não, a gente não consegue discernir. E aqui dentro da igreja a coisa fica complicada, porque todos nós temos uma maneira de nos tratar, a gente se cumprimenta dando a paz do Senhor, e aqui é só alegria. Às vezes alguém que está passando por um problema na vida chora, ou fica abatido, e a gente lê na expressão corporal da pessoa que ela não está bem, mas aqui dentro tudo fica bem. O problema é aqui dentro, a nossa natureza, porque dentro de nós temos duas naturezas que se degladiam: a natureza do espírito, a natureza da carne, que vivem em guerra as duas uma para a outra, e nós temos também o lado ovelha e o lado bode. O lado bode precisa morrer rápido, mas tem gente que não quer soltar o seu lado bode. Então o Senhor hoje nos dá uma palavra para dizer assim: o que você tem de bode, você precisa morrer hoje, não pode acordar essa sexta-feira esse bode. A palavra de Deus diz como vai ser essa separação. O texto do versículo 31 começa dizendo a respeito de um título messiânico: Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus estiver retornando, como ele vai voltar? Ele não vai voltar mais montado num jumentinho. Ele não vai mais voltar para se humilhar. Nós vemos aí um monte de bobagem na internet dizendo assim: se Jesus viesse hoje aqui, eles iam crucificar novamente. Quem diz assim, quem brinca dessa maneira, não tem noção nenhuma de quem é o Rei Jesus. Ele mesmo, o Senhor Jesus, está narrando esse episódio dizendo que quando o Filho do Homem, qual Filho do Homem? Ele mesmo, vier na sua glória, em sua glória. E como é que ele vai vir em sua glória? Ele vai vir com todos os santos anjos com ele. Jesus não virá mais sozinho. Primeiro, ele virá glorificado. Jesus virá glorificado. Segundo, ele não virá sozinho, ele virá com todos os seus anjos. E se você não parou para pensar, hoje nós somos 8 bilhões de seres humanos no nosso planeta. Se juntar de Adão até o último homem que vai viver sobre a face da terra, nem sequer arranha o número de anjos criados. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier, ele não virá sozinho, ele virá com todos os seus honras, todos os seus anjos, no resplendor da sua glória. Você está entendendo o que você fala? Ainda continua aqui o texto dizendo que então ele, o Senhor da glória, se assentará no trono da sua glória. No versículo 32, olha o que diz esse texto. E diz então que todas as nações serão reunidas diante dele, todas. E você já pensou quais vão ser essas nações? Quais são os líderes que estarão ali? Coreia do Norte, um dos países que mais assassina cristãos hoje. China, Cuba, os grandes dessas nações. Quantos países na África matam os cristãos por perseguição, por conta do satanismo, por conta da bruxaria, por conta de interesses? Muitos cristãos, irmãos nossos, morrendo. Hitler vai estar nesse dia diante do trono da sua glória.
O nosso presidente vai estar nesse dia diante do trono da sua glória. Todas as nações, desde Adão até o dia que o Senhor Jesus vier, isso inclui eu e você, todos nós estaremos diante do trono da sua glória. Isso é muito sério. Ali não haverá como ninguém revogar uma lei para se safar nesse dia, como se faz no nosso país. Esse dia vai chegar. Certamente ele vai chegar. E todos nós estaremos lá. Você crê nisso? Diz amém? Como é que vai ser essa separação? Primeiro, quem vai separar vai ser os anjos do Senhor. Nós não sabemos discernir quem é ovelha de quem é bode, mas o Senhor sabe. Os seus anjos não eram. A Bíblia diz que os anjos descerão sobre esse mundo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá também a ressurreição dos mortos. Sem Cristo haverá uma ressurreição. E agora os anjos vão descer e vai começar a separar a turma para a direita da turma para a esquerda. Você precisa começar a visualizar isso. Você vai estar lá, nós vamos estar lá. A Bíblia diz então que os bodes irão para a esquerda, as ovelhas irão para a direita. O que diferencia um bode de uma ovelha? Eu não vou nem falar dos ovinos, dos cabrinos não. Mas olha, os cabrinos não. Os cabrinos, que são os bodes, cabras e cabritas, eles têm um pelo liso. Eu tinha uma ideia, mas não tinha pesquisado sobre isso ainda. Eles têm chifres pontiagudos, eles têm a cabeça dura, e eles costumam fazer uma coisa, eles costumam dar cabeçada. Os bodes dão cabeçada, eles ferem os outros, até os próprios outros bodes. Quanto mais ovelhas, mas os ovinos, que é o grupo das ovelhas, elas possuem uma lã fofinha. Lã. Essa é a primeira característica de diferença entre bode e ovelha. Segundo, ambos têm cheiros diferentes. Quem já chegou aqui perto de um bode? Quem já chegou aqui perto do bode? Quem já comeu carne de bode? Pode levantar a mão. Eu vou dizer para você, eu vi, não tive coragem de comer, porque o meu olfato é muito bom, e a carne é carregada. É carregada. O cheiro é forte. A Bíblia diz que a ovelha, ela representa a igreja do Senhor. E a igreja, ela tem uma natureza familiar, como a ovelha gosta de andar junto. A ovelha gosta de andar com a ovelha. Mas o bode, ele não gosta de ter conjunto, ele não gosta da comunhão, ele não gosta da família. Por isso, os bodes sempre irão pular cerca. Quem pula cerca é bode, não é ovelha. A ovelha fica ali no aprisco do bom pastor, na comunhão com as suas irmãs ovelhas. E as ovelhas, elas sentem paz estando dentro do aprisco, porque ali elas sentem que há segurança, que há alimento garantido e que o pastor delas está ali para conduzi-las. O bode não, o bode é independente. O bode não dá certo nem com outro bode. Quando o bode está num lugar fechado, entra um bode diferente que ele não conhece, ele parte para cima daquele seu igual. É a natureza do bode. Bodes e cabras pulam a cerca e fazem uma coisa: se isolam. O cristão não. O cristão é como ovelha, gosta de estar aqui congregando, gosta de estar ouvindo a palavra do Senhor, gosta de estar na presença do Senhor, gosta de estar em comunhão. Você já viu irmãos que não gostam de estar em comunhão? Tem uma natureza de bode neles. Isso é sério, tá? Esse grupo que está só crescendo no nosso país, chamado
Os desigrejados, sabe o que é isso? Não é só a apostasia, não. É a natureza do bode tomando força dentro deles. Porque a natureza da ovelha vai querer sempre estar no aprisco do Senhor, é o que nos ensina a palavra. A comida de ambos também é diferente. Como é que é a comida da ovelha? É simples, você já sabe, Salmo 23 fala. A ovelha gosta de pastos verdejantes, ou seja, capim fresco, e águas tranquilas. Ela se sente bem alimentada onde tem pastos verdejantes e águas tranquilas. E o bode? O bode come qualquer negócio. O bode come qualquer coisa, ele não tem critério. A igreja do Senhor, ela tem sido exortada a não comer qualquer coisa, principalmente o que vem desse mundo. O que Daniel e seus companheiros assentaram no seu coração? Não se envolver com as iguarias da mesa do rei. Eles disseram: nós não vamos comer isso que é servido aqui na mesa do rei. Mas se vocês não fizerem isso, vocês irão morrer. Por favor, nos dá uns dias. E quando passar os dias, você olha para mim, meus colegas, se a gente estiver legal, fisicamente, deixa a gente viver dentro do nosso costume. Passados os dias, quando ele e os seus companheiros foram examinados, eles estavam melhor do que os calpeiros. Assim a vida da ovelha de Jesus, que está sempre no aprisco de Jesus, comendo a grama verde que Jesus nos dá. É o que nos diz a santa palavra do Senhor. Jesus tem o poder, sabe, irmãos, de fazer uma coisa na vida do bode. Jesus tem o poder de transformar a natureza do bode. O Senhor Jesus, ele tem o poder de transformar a natureza do bode. E nós que somos ovelhas, nós temos que vigiar para que nada do bode brote em nós. Você sabe que no alto satanismo, qual é a figura que é ali adorada? Bafomé, cabeça de bode, casco de bode, seios de mulher, daqui para baixo, corpo de bode, daqui para cima, corpo de uma pessoa, de um ser humano, mas daqui para cima, cabeça de bode. O bode cheira mal. A igreja do Senhor, na figura da ovelha, ela tem o bom perfume de Cristo. Nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Eu tenho orado ao Senhor para ser cheio do Espírito Santo cada dia mais. O que a presença do Espírito Santo vai fazendo conosco? Nos moldando, vai nos transformando na natureza de Jesus. O Espírito Santo vai forjando em cada um de nós a imagem do Senhor Jesus em nós. E o Senhor Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus era manso e humilde de coração? Ele era cheio do Espírito Santo. Mas o bode, ele é cheio do Espírito sonso, não do Espírito Santo. Tem muito bode dentro da igreja que até parece que está cheio de algum espírito, mas não é do Espírito Santo, é do Espírito sonso. Ele é danorex, parece, mas não é. Porque tive fome e deste-nos de comer, tive sede e deste-nos de beber. E mediante aquilo que nós temos visto nesses dias, nos últimos dias, como igreja do Senhor aqui hoje, eu tenho me preocupado muito, como nunca antes havia me preocupado. Eu tenho tido quase que uma experiência diária com pessoas aqui no nosso entorno que estão passando por privação de alimentos. Alguns foram despejados das suas casas. Alguns dos primeiros dias conseguem até se isolar, mas depois começam a passar fome, não sabem como sobreviver sem ser debaixo de um teto,
ou a sua rotina diária alimentícia é quebrada por causa da escassez, então essas pessoas se envolvem com pessoas que já estão há mais tempo na rua. Sabe o que acontece com elas? Elas ficam cada uma igual a outra, só de pior a pior, só de abismo para abismos piores. E aí a igreja é chamada para fazer uma coisa que nós não temos tido o cuidado de fazer, é praticar a caridade. É você poder ajudar sem esperar nenhuma ajuda. O nome disso é graça. É o que o Senhor nosso Deus tem feito conosco. Ele nos abençoa sem esperar nada de nós. Por quê? Porque a natureza de Deus é uma natureza de abençoador. Diz a palavra que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. As ovelhas do Senhor têm alimento, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos praticar a caridade, e isso um dia vai ser pesado na vida das ovelhas e na vida dos bodes. Ah, pastor, mas a gente não precisa fazer caridade, não. Precisamos sim, irmãos. As boas obras. A Bíblia diz que nós devemos dar o pão a quem tem fome. Tem hora que você vai ficar com raiva, porque muitos desses que nos pedem vão escolher o que comem. Teve um dia aqui que a gente estava ministrando aqui, não sei se foi o pastor Rodolfo, estava lá fora, os irmãos tinham preparado um cachorro quente, foi oferecer para a pessoa lá, a pessoa fez um desaforo. Dizia que não queria aquilo não. O Senhor diz que nós precisamos praticar a caridade, porque tem muita gente nesse mundo que está com fome. E não é só fome física, é principalmente a fome espiritual. E o Senhor diz assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o Senhor diz que naqueles dias, o Senhor vai dizer assim, olha, vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde o início do mundo, porque tive fome, tive sede. Mas Senhor, como foi que eu tive fome? Senhor, quando foi que o Senhor teve sede? Quando o Senhor teve fome e quando foi que o Senhor teve sede? O Senhor disse, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então hoje nós temos a parábola da mulher samaritana que encontrou-se com Jesus e ficou surpresa porque Jesus lhe pediu água, porque Jesus estava com sede. Aquele que é a água da vida teve sede nesse mundo. Mas ele diz, mulher, se você me conhecesse, você me pediria água, eu te daria água viva. Aí ela disse, Senhor, então me dá essa água para que eu não precise mais todo dia vir aqui no poço, no pico do sol, ao meio-dia, para buscar água. Ela ia nesse horário, porque não tinha ninguém que ia lá nesse horário. E ela fazia um serviço pesado para a sua casa. Ela pegava água ali, leva todo dia ela fazia isso. Ela disse, Senhor, toma essa água para eu não precisar mais voltar aqui. Aí Deus, o Senhor Jesus ensinou para ela o princípio da água da vida. Quando a nossa sede espiritual é completamente saciada em Jesus. Porque tive sede e me deste de beber. Quando foi que você viu um ser humano com sede e você deu de beber? Quanta gente aí, irmãos, está morrendo de sede espiritual e às vezes a gente critica. Quanta gente está morrendo de inanição espiritual e nós que temos o pão que desceu do céu, nós não oferecemos para essas pessoas fome espiritual. Olha o que diz Amós 8:11. Anota aí na sua Bíblia, Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu tenho a impressão de que esses dias são os dias que nós estamos vivendo. O povo hoje está com fome e sede, não é de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas no versículo 36,
Lemos aí que o Senhor Jesus diz assim: estava nu e vestido. Estava nu e vestido. A gente tem visto na rua aí gente que vive essa situação. Há 3 semanas atrás, quase 4, um andarilho encostou aqui nessa calçada da igreja. Começou a juntar lixo ali. Então o irmão Nivaldo passou e falou assim: pastor, ele se sente meio artista, ele faz os desenhos lá, nada a ver, vai juntando aqui. Ele começou a juntar. Aí eu olhei assim, que ele ia juntando muito organizadamente assim, os papelões. Eu falei: acho que esse cara está fazendo uma escada para pular em cima. Aí outro dia eu me incomodei, voltei lá, mas eu vi que era a cabeça dele de maluco. Eu larguei para lá. Quando foi sexta-feira à noite, mais ou menos umas 10, 15 para as 10 horas, a irmã Márcia do André passou aqui, por fora da rodovia de Sol, e falou: pastor, estou ligando para o senhor, que tem um moço muito esquisito, encostado no muro da igreja, e ele arrumou uma arapuca lá, que eu estou achando que ele está querendo subir para o telhado. Como aquela bobagem já tinha me passado pela cabeça, eu vim ver. Aí eu deixei o carro ali, saí daqui e fui até o rapaz. Fiquei com muita pena. Ele estava com um pano velho, deitado na calçada, que já estava molhado, estava chovendo fino. E quando eu cheguei perto dele, ele estava falando coisa de coisa. E quando eu olhei para trás da cabeça dele, ele estava agarrado a um pacote de pão, todo mofado, com aparência de velho, que devia ter pelo menos uns 30 dias. Ele estava agarrado daquilo ali, e eu entendi que ele estava com medo de passar fome. Eu tirei o dinheiro, eu tirei o bolso dele para aquilo, ele falou: vai comer alguma coisa? E ele não me respondeu assim direito, porque eu vi que ele tinha problema. Esse tipo de coisa precisa incomodar a gente. A gente nunca sabe quando é Jesus disfarçado e que nós estamos tendo uma oportunidade de Deus para praticar o amor, para estender a mão, para dizer: eu vou te ajudar. Todos nós aqui, sem exceção, queremos ser ajudados, mas a natureza da ovelha é a mesma natureza que foi gerada no apóstolo Paulo, que falou assim: tudo que eu vi deles eu copiei, então copiem também de mim. Nós precisamos copiar as coisas que o Senhor Jesus fez. E qual foi a obra de Jesus na terra? Foi de fazer o bem, foi de semear, foi de libertar, foi de curar e foi de salvar. Dá-lhes voz de comer, o Senhor Jesus disse quando a multidão estava com fome: dá-lhes voz de comer. Qual é o encargo da igreja? Qual é a responsabilidade nossa? É levar, não é só o pão físico, mas o pão que desceu do céu. E a gente tem se instalado: o pão que desceu do céu está dentro de nós, vai sair pela nossa boca, não vai sair pelas nossas mãos. A água viva não vai sair de um balde em nossas mãos, se empurrar em cima da pessoa, como fez o meu pai. Não, a água viva está dentro do seu interior. Quando você começar a orar pela pessoa, ela vai se derramar diante de Deus através da sua intercessão. É o que nos diz a santa palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 fala sobre outra coisa, porque o texto do versículo 36, o Senhor Jesus diz que estava nu e vestiu-se. Eu leio primeiro Isaías 61:10, que diz assim: Isaías 61:10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O Senhor, Ele nos cobre com um manto de justiça. O Senhor nos cobre com um manto de justiça. Há um texto ainda no Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus fala acerca
da festa dele, do casamento dele com a igreja, dando-nos uma ilustração, Mateus 22, 11 a 13, se você quiser anotar. Ele diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas que estão sem a vestidura espiritual, sem o manto de justiça que vem do Senhor, por irresponsabilidade nossa, ficarão de fora do céu, porque não tem vestes nupciais. O que é a veste nupcial? A veste da noiva. Qual é a noiva que o Senhor Jesus tomará para si? É uma noiva linda, com suas vestes puras, com seu penteado lindo, porque a sua cabeça é a mente de Cristo, uma noiva apaixonada pelo seu noivo, e uma noiva que está aguardando a vinda do seu noivo. Será que é essa a igreja que nós temos nos dias de hoje? Será que é esse tipo de ovelhas que nós temos hoje sentado em nossos bancos? Ou tem mais do bode em nosso meio? Apocalipse 3,17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Tem muita gente que está dentro da igreja, se achando rico e abençoado, mas aos olhos do Senhor é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e alguém que não está investido das coisas que vêm do céu. Quando falamos sobre o dar esmolas, o Senhor diz aqui no versículo 15: respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Mas pastor, será que Deus está preocupado com que eu dê esmola na rua? Mas será que não é só ali no gasofilácio, não? Porque a nossa preocupação dos crentes é: vamos colocar ali o nosso dízimo, a nossa oferta, está certo. Mas o Senhor Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós somos piores do que eles. Havia um centurião chamado Cornélio, está lá em Atos 10, 30, 31. Esse centurião, ele teve uma experiência com Deus sem ainda conhecer Jesus. E diz aqui: disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Esse homem começou a ter experiência com Deus, ele começou a buscar a Deus uma vida de oração e de jejum. E diz aqui então o texto que Deus incomodou o coração de Pedro. Pedro foi até ele. No versículo 31, assim veio a palavra: e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. As nossas orações, irmãos, são ouvidas, e as boas coisas que nós praticamos para o reino de Deus. Uma delas é dar esmolas. Então, você podendo, não deixe de abençoar pessoas fora da igreja. Eu sei que para quem tem carro hoje está difícil, porque a cada semáforo você para, você tem artistas ali de rua pedindo ajuda, você tem gente vendendo paçoquinha, e esse número está só aumentando. Mas ainda que você pode, ajude. Sabe por quê? Essas ajudas Deus está olhando, e quem semeia, a sua fonte não seca. Irmãos, eu ouso dizer isso como experiência na minha vida. Quanto mais você semeia, mais vem para a sua mão. Quanto mais você retém, menos vem para a sua mão.
Deus não é injusto. E olha, o que diz a palavra de Deus? Porque é aquele que dá semente ao que semeia. Deus não dá semente para quem não semeia. Deus só dá sementes para aqueles que semeiam. Mas se eu tivesse uma condição melhor, eu ajudaria. Você não ajudaria se você tivesse mais, se você não ajuda com o pouco que você tem. Nós passamos aqui um dia o filme O Apocalipse de João. A forte que a gente vê no filme é que quando João está na ilha de Patmos e há ali uma briga por causa de uma pequena cumbuca com alimento, e os presos começam a brigar por causa daquilo, João se levanta, pega o seu alimento, vai e dá para aquele preso que estava sendo desmerecido. Isso é o Evangelho, pastor, gente. É o que nos faz repartir com o que não tem. O Senhor quer que a nossa natureza de ovelha seja cada vez mais forte. A ovelha, ela segue a voz do seu pastor. Os bodes, está escrito que serão chamados de malditos e serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os bodes estarão à esquerda. E infelizmente não haverá nenhum meio dos bodes recorrerem à sua sentença. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E eu vou encerrar esta palavra dizendo uma coisa muito séria. Às vezes a gente diz assim: nós somos salvos pela graça, pela fé, pela graça, através da fé, então a gente não precisa fazer boas obras, não. Irmãos, boas obras na vida do cristão é consequência do seu vontade diário com Deus. Quanto mais Deus nos dá, o coração generoso quer mais partilhar. E se você quer quebrar o jugo da miséria na sua vida, comece a enfiar mais a mão no bolso e abençoar mais as pessoas. E tem um padrão para a gente fazer. A palavra de Deus diz que se eu ajudo os de fora e esqueço os de casa, eu sou pior que eu vivo. Então, primeiro, eu preciso estender a mão para os de casa. Segundo, os domésticos da fé. Terceiro, os de fora desse círculo. Primeiro, os de casa, família, parentela. Segundo, os irmãos da fé. Terceiro, os de fora desse círculo. E eu tenho certeza que aquela palavra vai se cumprir na sua vida, quando Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. A ovelha do Senhor, ela não tem falta. A ovelha do Senhor, ela tem pastos verdejantes, e não é só espiritual. Eu testemunhei aqui com a minha família, irmãos. No tempo da pandemia, todo mundo passando aperto, foi a época em que o Senhor Deus botou a mão sobre mim, sobre a Rio, os meninos, a Natália, até a Cláudia está aqui hoje, testemunho, porque ela também está sendo alvo desse amor de Deus. Nós temos prosperado, e prosperado muito, irmãos. E eu vejo nisso, sabe o quê? O cuidado do Senhor não é comigo e com a minha família, não. É o cuidado do Senhor com a sua palavra para cumprir a sua palavra na nossa vida. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então seja fiel, seja crente, seja ovelha. E que se existe algo do bode em você hoje, que se pode, você mate no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.